hoje começar uma série de estudos, eu vou chamar assim. Não é uma série temática onde nós vamos trabalhar um tema, mas é uma série baseada em um personagem bíblico. O nome dele é Elias. Nós vamos dedicar alguns domingos para estudarmos um pouquinho a vida desse grande homem, desse grande profeta. Eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, vamos ler o verso 29. Eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que possamos voltar ao texto e ir tirando lições. Hoje é apenas uma introdução, mas obviamente vamos tirar aqui algumas lições para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida pessoal. 1 Reis 16, verso 19, a minha Bíblia diz assim: Acabe, filho de Onri, verso 29, perdão, 16, verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificava em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falava por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Então Elias. Olha para cá. Então Elias. A palavra então é uma reação a tudo o que estava acontecendo ali naquele período. A palavra então introduz um personagem que eu já citei aqui, nós lemos, o personagem chamado Elias. Uma reação à apostasia, uma reação à rejeição completa de Deus por aqueles que deveriam segui-lo. Uma reação. Aqui está o início de uma grande história. Aqui está o início de uma história de um grande homem de Deus. A Bíblia está repleta de histórias. A Bíblia está repleta de personagens, pessoas. A Bíblia está repleta de exemplos. Exemplos a serem seguidos, exemplos a não serem seguidos, os que nós não devemos seguir. Nós poderíamos citar aqui Caim, nós poderíamos citar aqui Esaú, Saul, Judas Iscariotes. Exemplos a se seguir na Bíblia: José, Daniel, Abraão e aqui Elias, um grande exemplo a se seguir. Elias entra em cena. Quem era Elias? O texto bíblico não nos dá muitas explicações. O texto bíblico diz que Elias era um tesbita. Elias vinha de uma região, e nada mais do que isto. Um homem, certamente de uma família simples, não de uma família especial, mas um homem que foi chamado por Deus
para reagir, para restaurar, para restabelecer a condição espiritual de Israel. Para que você possa entender, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Foi por isso que eu li alguns versículos anteriores, mas eu vou voltar um pouquinho mais. 60 anos antes desse momento, 60 anos do chamado de Deus Elias. Há 60 anos desse período, a nação de Israel vivia um bom momento. Foi o tempo de Davi, Salomão. Foram momentos prósperos, mas após a morte de Salomão, o reino se dividiu. De um lado, 2 tribos, com a capital em Jerusalém. Do outro, que foi o reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim. Do outro, as demais tribos que ficaram conhecidos como o reino do norte, que foi governado por um homem chamado Jeroboão. O reino do sul tinha altos e baixos relacionados à sua vida espiritual. Vinham governantes que eram tementes a Deus, vinham governantes que não eram tementes a Deus. Mas o reino do norte, as demais tribos, viveu uma sequência de reinos que levaram a nação para longe de Deus. Por exemplo, Jeroboão. O que Jeroboão fez? Ele, quando dividiu o reino, falou assim: olha, o povo não pode ir adorar mais em Jerusalém. Nós vamos criar um centro de adoração por aqui. E começou a criar deuses, começou a perverter. E o texto bíblico diz para nós que Jeroboão foi uma referência de depravação para o povo de Deus. Uma referência. Mas por que eu voltei um pouquinho na história? Para dizer para você que o texto bíblico também diz que Onre, o pai de Acabe, foi pior do que Jeroboão. Diz o texto bíblico: fez Onre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos que foram antes dele. Andou em todos que foram antes dele, andou em todos os caminhos de Jeroboão. Como eu disse, Jeroboão é colocado como referência de idolatria. Onre sobressai. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos diz que Acabe foi pior do que o seu pai. Olha o versículo 30. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou-o por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Elias é chamado na história para o pior momento espiritual de Israel. Tem alguns autores que dizem que esse foi o momento mais escuro de Israel. Israel estava longe. É curioso que Acabe fez 3 coisas que levaram Israel para mais longe do Senhor. Primeiro, casou com uma mulher chamada Jezabel, que no próprio nome tem o nome de Baal, filha de Etbaal, que significa Baal existe, o rei dos Sidônios. O verso 34 diz para nós que Acabe mandou reconstruir Jericó, uma ação que estava totalmente contrária à vontade de Deus. Porque Deus lá em Josué já havia dito: não é para reconstruir Jericó. E terceira coisa que Acabe, ele determina abertamente uma quebra do concerto com Deus de Israel. Deus havia feito uma aliança com Israel. Acabe agora rompe e coloca agora o Deus de Israel, o Deus do reino do norte, é Baal. Uma situação totalmente complexa, uma situação totalmente depravada, uma situação, como eu disse, totalmente escura na nação de Israel, e Deus chama Elias para esta missão. Vamos continuar a história, versículo 1, capítulo 17, verso 1. Deus chama Elias. Eu parei aqui no então, na reação a essa condição de Israel. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra.
veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias é chamado, e Elias vai ao encontro de Acabe. A escritora norte-americana Ellen G. White diz que Elias, quando chega no palácio, diz que Elias entrou no palácio de Acabe de forma tão determinada, tão segura, que passou por toda a segurança que mal foi notado. Quando ele se coloca diante do rei, diz ela, Acabe fica atônito diante da presença daquele homem. Elias entra, e não foi fácil. Elias arriscou a vida, porque naquele tempo os reis tinham poder de vida e de morte. Elias entra com a coragem toda e diz: ei, Acabe, o Senhor vive. É curioso que, para mim e para você, esta afirmação, ela é simples. Mas lembra, eu disse para vocês que Acabe havia colocado como Deus de Israel quem? Baal. Mas Elias chega e diz para Acabe: ei, o Senhor vive. Não é Baal, o Senhor vive. E ele está dizendo: Acabe, vai ficar sem chover sobre Israel. Um detalhe importante para que você saiba: Baal era considerado o deus da chuva. E Elias diz: ei, o Senhor vive. E olha, vai ficar sem chover por 3 anos e meio. Ei, Acabe, Jezabel, Baal não vale nada. O Senhor vive e não vai haver chuva. Elias foi ousado, senão, como eu estou dizendo, vai se cumprir. Elias, ele entra como autoridade, mas a autoridade não era dele, a autoridade era de Deus. Este é o profeta Elias. Ele é chamado por Deus para o momento da história. Ele é chamado por Deus e ele arrisca a vida para ir ao encontro do rei e dar uma mensagem audaciosa. Mas o texto bíblico, depois de fazer toda essa introdução, o texto bíblico, ele diz para nós que Elias, ele é chamado a sair de cena. É isso mesmo. Deus chama Elias e depois Deus diz: Elias, agora é hora de sair de cena. Eu fico pensando, não é? O que passou na cabeça de Elias? Eu arrisquei a minha vida, agora eu estou indo para o anonimato. Eu arrisquei a minha vida, e agora Deus está mandando eu para um lugar para ficar sozinho. Porque é isso que acontece. Deus diz: Elias, você deu a notícia, você deu o recado. Deus diz para Elias: olha só, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus diz: sai daqui, Elias, vai para o Querite. E o que tinha no Querite? Nada. Eu não sei como era, mas eu, lendo o texto, eu apenas imagino, era um campo, talvez tinha árvores e tinha um rio, um riacho, não sei. Deus tira Elias para um lugar que ele não poderia fazer nada. E eu fico pensando, mais uma vez, Elias fala: mas espera aí, o Senhor me chamou ou não me chamou? Eu arrisquei a minha vida para nada. Eu arrisquei a minha vida para não ser beneficiado por nada. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Elias ficou no Querite, mas ele ficou no mínimo 1 ano. Dá para você imaginar? No anonimato, na solidão. É curioso, amigos, que Elias, ele vai nos ensinando algumas coisas. Elias, ele não questiona Deus. Talvez tenha questionado: Senhor, por quê? Não sei e tal. Mas Elias, ele obedece ao Senhor. Elias cumpre a vontade de Deus. Segundo a palavra do Senhor, Elias vai ao Querite. E Deus diz que lá no Querite, Deus iria sustentá-lo com água.
Deus iria sustentá-lo com comida. Trazida por quê? Por corvos. Por pássaros. Você sabe o que são corvos? São urubus, talvez você já tenha ouvido dizer, né? São urubus, eram animais, eu não sei se são semelhantes aos nossos, mas estou dizendo que são urubus porque eram animais acostumados a lidar com carniça. Você dá para perceber como Deus tratou Elias? E talvez Elias tenha pensado também, né? Espera aí, Senhor, é demais. Mas há uma outra lição aqui. Deus sustenta os seus filhos. Deus nos mostra aqui, olha só, eu sou capaz de fazer até os animais que não pensam ser usados por mim para cuidar dos meus filhos. Amém? De lição, que lição maravilhosa. Deus diz para Elias, sai, e Deus sustenta. E Elias obedeceu a Deus até o fim. Eu diria, amigos, que Elias assume o papel de Cristo. Me desculpa fazer essa analogia, mas o texto permite, a história bíblica permite. Por que eu estou dizendo isso? Elias foi cortado da presença de Deus. Isaías 53:8 diz, porquanto foi cortado, o povo pecou, mas o Elias escatológico que foi cortado, Elias foi banido da terra prometida para o Oriente. É isso que acontece. Assim como Adão, quando pecou, foi banido do Éden. Elias não era transgressor, claro, era um pecador. Mas aqui, o transgressor da aliança. Mas ele pagou o preço. Elias foi alimentado pelos corvos, ele foi associado com a morte. Lá na cruz, Jesus não recebeu os corvos, que representam a morte. Ele recebeu a própria morte. O ribeiro do Querite, segundo o texto, secou. Lá na cruz, o ribeiro também secou. Por isso Jesus disse, tenho sede. Elias nos aponta para a cruz. Elias, assim como Jesus, obedeceu até o fim. Mas tem mais algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, que eu tiro dessa história. Primeiro comecei falando da situação de Israel. Uma situação de depravação completa. Uma situação que não foi melhorando, mas foi se aprofundando. O que isso nos ensina? Isso me ensina que o pecado é um problema. Isso me ensina que com o pecado não se brinca. Isso me ensina que o pecado, ele não aprofunda a nossa condição pecaminosa da noite para o dia. São anos, é uma trajetória, é o que nós vemos aqui, Jeroboão, Onri, depois Acabe, e a situação foi complicando. Isso é o pecado. Se você conviver com o pecado, ele vai só te afundando, ele só vai te afastando do Senhor. Mas a Bíblia também nos diz que o pecado não é um problema, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Se você tem sido vítima do pecado até aqui, se você tem tido a vida atormentada pelo pecado, se você está convivendo com o pecado, olhe para Jesus. Ele nos salva do pecado, Ele nos salva do poder do pecado. Reconheça o seu erro, confesse o seu pecado e você vai ter perdão e misericórdia. Se você ver a história de Israel, é isso que acontece. Elias volta e há restauração para aqueles que quiseram. Houve restauração para aqueles que entregaram a vida a Jesus. Por isso, se tem alguém aqui essa noite que está convivendo com o pecado, está vivendo na escuridão completa, há esperança para você. Mas há uma terceira lição, amigos, que está relacionada à vida de Elias. O fato de Deus dizer para Elias, Elias, vá para o Querite. Eu disse, né? O Querite foi o deserto de Elias. Deus mandou Elias para o Querite, não foi simplesmente para Deus tirá-lo de cena. Deus mandou Elias para o Querite, porque Deus tinha uma obra poderosa para ser feita por Elias. Deus manda Elias para o Querite, porque Deus queria lá no Querite moldar Elias para ser usado de forma poderosa por ele. Deus manda Elias para o Querite para trabalhar com Elias, para corrigir o que precisasse
ser corrigido no caráter de Elias, para que ele pudesse ser usado. Eu disse, né, o querite foi o deserto na vida de Elias. E eu gostaria de dizer para você essa noite que Deus tem um querite para todos nós. Deus tem desertos que Ele permite com que nós passemos. Deus tem coisas e momentos que Ele nos coloca para que Ele possa trabalhar e nos fortalecer. Se você for a João capítulo 15, onde Deus, Jesus ali usa o exemplo da videira, Deus fala que alguns ramos Ele vai cortando, Ele vai podando, para que possa dar mais fruto. É isso que Deus faz. Deus nos coloca no querite para nos melhorar. Deus colocou Elias no querite por pelo menos um ano, porque Deus falou, Elias, você precisa ficar aqui sozinho, você precisa ficar aqui refletindo na tua vida, você precisa ficar aqui porque eu preciso moldar você. Deus tem um deserto, Deus tem um querite. Os grandes homens de Deus passaram pelo deserto, sendo cortados, sendo burilados. Eu cito exemplos aqui como Moisés, como Davi, entre outros. Talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite que esteja passando pelo querite. Talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite que esteja passando pelo deserto. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por uma luta tremenda. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, Deus está permitindo isso na tua vida. Não é porque Deus é mau, não é como punição de um pecado. Deus não é esse Deus. Deus está permitindo isso porque Deus está moldando você. Deus está permitindo isso porque Deus está olhando para a eternidade. Deus está permitindo o deserto agora porque Deus diz, eu preciso trabalhar com fulano, com ciclano. Eu preciso moldar fulano, ciclano, para que ele possa ser uma bênção e mais, para que ele possa herdar a vida eterna. Deus permite querites para que nós possamos ir sendo moldados. Eu sei, amigos, que é difícil passar pelo deserto. Eu sei que é difícil, muitas vezes, passar pelos querites da vida. Mas são permissões de Deus. Deus permite o sofrimento porque Ele quer nos mudar. Talvez você possa estar perguntando, por que comigo? Por que com a minha família? Por que no meu casamento? Realmente não é fácil lidar com os desertos. Talvez o deserto seja uma doença, seja uma situação, não sei. Não é fácil. Mas essa noite eu vim aqui dizer para você, Deus está permitindo isso porque Deus quer melhorar você. Deus está permitindo isso porque Deus quer salvar você. Não se desespere. Eu quero que você vá comigo, Hebreus, já estamos terminando. Hebreus capítulo 5. Olha que legal isso aqui. Me perdoe por essa palavra, saiu a palavra legal. Mas olha que interessante. Hebreus, nós vamos ler 2 textos para a gente ir finalizando. Hebreus capítulo 5. Olha o que diz aí, verso 7. Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que o texto está dizendo? Cristo passou pelo sofrimento, Cristo também passou pelo deserto, Cristo sabe o que eu e você passamos, Ele compartilha das nossas lutas, das nossas dores, e o texto diz, Ele passou por isso para ser o quê? Aperfeiçoado. O deserto não é punição de Deus, o deserto é a melhora de Deus. O deserto é Deus trabalhando para nos salvar. E eu quero ir agora a 2 Coríntios. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12. Verso 8.
Paulo, o contexto que é do espinho na carne, nós não sabemos o que de fato era o espinho na carne, se era uma doença, se era uma dor. Não sabemos, mas olha o texto, verso 8. Diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo diz que pediu a Deus quantas vezes? 3 vezes. Ele clamou a Deus: Senhor, tira de mim. E olha o que diz o verso 9. Então ele me disse: a minha graça, o quê? Te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amigo, é no deserto, é na luta que Deus vai nos moldando. É na luta, é no deserto que o poder de Deus é manifestado. Se você está passando pelo deserto essa noite, Cristo está dizendo para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu quero ler um texto de Andrew Murray. Preste atenção. Diz assim: cristão, ore por graça, para ver em todo problema, pequeno ou grande, o dedo do Pai apontando para Jesus e dizendo: permaneça nele. Um crente pode passar por muita aflição e ainda assim, seguro. Permanecer em Cristo é o segredo de assegurar tudo o que o Pai quis que o castigo, a poda, o deserto, o querite nos trouxesse. Por isso, permaneça em Cristo. Se entregue a Cristo, não se afaste de Cristo, para que esse momento possa cumprir tudo aquilo que Deus está querendo cumprir, com a permissão de permitir com que você passe por Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a força de Elias, a perseverança de Elias, a obediência de Elias, de passar pelo querite na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Santo Deus, louvamos a Ti, mais uma vez, porque aqui estamos na Tua presença. Louvamos a Ti, Senhor, porque aqui está a Tua palavra, que sempre alcança o íntimo da nossa vida. Aqui está a Tua palavra que entra como espada e corta e divide. Por isso, Senhor, que o que aprendemos nesta noite possa nos inspirar, possa nos fortalecer. Para aqueles que já estão vivendo no deserto, para aqueles que estão vivendo nos querites da vida, que eles saiam daqui fortalecidos e entendidos de que esse querite, esse deserto, é permitido por Ti. E é possível ver a Tua bênção em momentos como esse, porque o Senhor permite para nos salvar, para nos melhorar, para nos burilar e para nos moldar. Por isso, Senhor, nos abençoe. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre a nossa vida e nos ajude a permanecer em Ti. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, abençoe os nossos trabalhos, os nossos negócios, a escola, a faculdade. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Aguardo vocês no próximo domingo para continuarmos essa história. Que Deus os abençoe.